Boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live preparatória para o concurso público das 335 vagas da Prefeitura de Santa Luzia. Lembrando que as inscrições, alguém já perguntou no grupo aqui, quando é que vai ser as inscrições? Parece, né? Tá sempre chegando gente. Quando tiver mesmo as inscrições, é aí que a coisa vai ferver. Lembrando que as inscrições, tanto no nível médio quanto para o superior e o fundamental, vão ocorrer a partir do dia 12 de setembro. Então tem menos de um mês aí, de 12 de setembro a 15 de outubro. E as provas vão ser no dia 25 de novembro e 9 de dezembro. Dou um outro recado ainda, pessoal. Como eu disse ontem, repercutindo aqui novamente, amanhã, quinta-feira, às 14 horas, a comissão do concurso vai estar reunida com a Prefeitura para delimitar o termo final da retificação de alguns pontos. E aí pode ser vaga, pode ser matéria, enfim, porque vários conselhos de profissão oficiaram. E a ideia é de que, seja para a Prefeitura, seja para a comissão, é que tenha menos ações judiciais possíveis, porque ter nenhuma é muito difícil, tá certo? Mas que feche todas as brechas possíveis para que seja um concurso rígido, que as pessoas realmente possam acreditar. E é isso que a gente está fazendo aqui. Mais do que acreditar, é se preparar. Não é isso? Então, esse é um primeiro toque. E lembrando que hoje eu estou aqui, né, com a camisa do Mater Ecclesia, os meninos cantores de Santa Luzia, os 20 anos exatamente hoje. Parabéns aí ao mestre Tavinho, a Júnior e todo o elenco, né, que leva cultura, que leva uma forma descontraída, lembrando que a música, né, a ideia de que a música é para todos. Parabéns aí. E Santa Luzia se orgulha, né? Santa Luzia e Minas Gerais se orgulha de ter vocês aí, né, nessa tarefa que a gente sabe que não é fácil. Muito obrigado aí também pelo carinho de todos vocês. Ok? Um outro lembrete aí também ligado ao concurso. Nós vamos ter, já está disponível na verdade, na nossa página aí do Facebook, bem como no YouTube, ascom.abraãograco, olha só, 28 páginas com todas as, digamos assim, os incisos que nós estamos estudando aqui. Qual que é a ideia? A ideia é que vocês já tenham acesso a esse material, porque cada inciso que a gente está falando aqui está comentado por mim, devidamente atualizado. Então, a ideia é sempre o seguinte, o que cai para o pessoal do nível médio? A lei seca, ou seja, o artigo do jeito que está ali. E para o pessoal do nível superior? Aí exige, digamos, né, uma assimilação maior. Por isso que tem os meus comentários. E aí fiquem à vontade para criticar, para acrescentar. Eu gosto sempre de receber, tá, os feedbacks do que vocês estão vendo. E outra coisa, né, imprimam. Legal, eu sempre fiz isso. Uma dica que eu fiz para o concurso, vocês vão me chamar de doido. No celular, grava os artigos, os incisos. Aí você vai para o banheiro, você vai tomar um banho, ao invés de você ouvir música, coloca o artigo comentado por você. Sabe por quê? Quem escreve lê duas vezes. Quem grava, você vai estar usando uma faculdade mental que você usaria para outra. No carro, meu amigo, coloca, nem que seja por Bluetooth. Uma coisa é, se você quer alguma coisa que você nunca conseguiu, você tem que fazer uma coisa que você nunca fez. Fica a dica. Tá certo? Deixa para ouvir música depois do concurso. Depois do concurso você pode ouvir o Iron Maiden, pode ver Maria Bethânia, enfim, fica à vontade, tá? A Anitta Periquita, Bruce Dickinson, que está muito bom, tá? Bela and Sebastian, enfim, fiquem à vontade. Mas foca. Então, essas aulas, elas são muito mais uma plataforma para vocês tentar trabalhar outras faculdades, tá certo? A dica de hoje é gravar as aulas com a voz de vocês. Pega o inciso, aperta o gravador, inciso tal, que fixa. Principalmente o pessoal do nível médio ou do nível superior que não tiveram acesso a noções de direito, ok? Tranquilo? Lembrando que nós estamos no artigo 5º. Na última aula nós trabalhamos, pessoal, até o inciso 10. Então vamos para o 11 em diante? Coloca na tela aí para nós. E hoje eu vou ler do livro e vocês vão ter aí a lâmina. Hoje temos lâmina. Hoje o pessoal reclamou, eu gosto de lâmina. Então taca a lâmina aí neles. Vamos lá. Artigo 5º, inciso 11. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Qual que é a dica? Para quem vai fazer nível médio, basta saber a letra do que está aí. Agora, para quem vai fazer nível superior, vamos lembrar. A regra é exatamente essa.
A casa é um asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Para por aí. Essa é a regra. Alguém só pode entrar na sua casa, mesmo que o rei queira entrar na sua casa, o presidente, o prefeito quiser entrar na sua casa, você não deixar, ele não pode entrar. Agora, a Constituição falou, para evitar abuso, porque nenhum direito fundamental é absoluto, nós vamos criar 4 exceções que podem entrar mesmo sem consentimento do morador. Quais são as 4 hipóteses? Vamos lembrar? Primeiro, flagrante delito. O que é flagrante delito? É o que está acontecendo ou acabou de acontecer. Lembra de flagrar? Está queimando. Então, flagrante delito. Segunda hipótese, desastre. Inundação, não é isso? Terceira hipótese, prestar socorro. É só você lembrar do Charlie Chaplin lá naquele Luzes da Ribalta, quando ele chuta a porta e vai salvar aquela dançarina. Né? Ou, agora, pegadinha de prova. Durante o dia por determinação judicial. Ô, gente, durante o dia é só por determinação judicial. Então vamos guardar um macete? As 3 primeiras hipóteses que pode entrar em casa sem autorização do morador pode ser tanto de dia quanto à noite. Ou seja, flagrante delito, desastre, prestar socorro. É tanto de dia quanto à noite. Agora, por determinação judicial, é somente durante o dia. E o gaiato podia perguntar, o que é durante o dia? Durante o dia, pessoal, mitiga-se o critério cronológico com o pôr do sol. Exemplo, cronológico, de 6 da manhã às 6 da tarde. Mas nós não temos o tal do horário de verão? Então, no horário de verão, das 7 horas da noite, noite entre aspas, que o sol ainda está rachando o melão. Então, ainda pode-se entrar. A ideia, então, mistura o critério da luz solar com o critério cronológico. Matamos isso aí? Vamos para o inciso 12? Inciso 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Então, para quem vai fazer nível médio, basta a literalidade. Eles podem colocar aqui, misturar as coisas. Não, gente, o redondinho é exatamente isso aí. Tá certo? Vamos pegar algumas questões aqui. Vou repetir. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Salvo, no último caso, então, no último caso, vocês concordam que só as comunicações telefônicas? Então, salvo no último caso, ou seja, as comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei ou o decreto, lei, cuidado com isso aí, na forma que a lei estabelecer. Eles colocam em prova assim, para fim de investigação administrativa? Não. Para fim de investigação civil? Não. É só para investigação criminal e instrução processual penal. É só para o crime. Ok? Tranquilo? Inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Chama atenção de novo, cuidado com lei e eles colocar decreto. Outra coisa, se ele disser assim, precisa da lei para alguém trabalhar. Não, gente, se precisar de lei para alguém trabalhar, ninguém ia fazer mais nada. Apesar de no Brasil ter muitas leis. Cuidado com isso aí. A ideia é que é o seguinte, qualquer ofício ou profissão, mesmo não regulamentada, é um trabalho digno. Exemplo, despachante. Hoje no Brasil não tem nenhuma lei que regulamenta a função de despachante. Então, qualquer um pode ser? Em princípio, sim. Quem tem ensino fundamental, ensino médio ou curso superior. Mas e se vier uma lei mais na frente, agora só pode fazer quem tem curso superior tal? Limitou? Limitou. É o que está dizendo aqui. Vamos repetir? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. É livre. Se não for regulamentada, qualquer um pode praticar. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, lembra ontem que nós estudamos, na aula passada, quando nós estudamos o artigo 5º, inciso 2? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa senão em virtude de lei? Está aí. Uma limitação só pode ser por lei. Tranquilo? Inciso 13. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo de fonte, quando necessário ao exercício profissional. Esse é o dispositivo em que os jornalistas prezam. Por exemplo, eu sou jornalista e alguém me contactou e falou uma história cabeluda, uma super denúncia, tá certo? E aí, eu publico isso no jornal. Aí vem a polícia e fala, uai, quem é que te deu essa informação? Eu, como jornalista, eu não sou obrigado a falar quem me deu. A Constituição me protege.
Ah, mas eu não sou jornalista. Meu amigo, qualquer um que presta informação, o Supremo decidiu que não tem que ter diploma para ser jornalista. O que é o jornalista? É aquele que propaga a informação. Em termos de fake news, é até complicado dizer isso. Até porque em Santa Luzia é muito complicado, né? Tem muito jornalista, né? Muito jornalista e pouco, né? Tem mais jornalista por informação do que jornalista por formação. Mas muitos deles são também igualmente bons. O difícil é peneirar, mas existe. Então, dispositivo aí é assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo de fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, o jornalista ou quem faz jornalismo não é obrigado a dizer quem falou aquilo para ele. É resguardado constitucionalmente, ok? Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair dele com seus bens. Eu quero chamar a atenção de vocês duas coisas. Primeiro, o direito de locomoção no território nacional é em tempos de paz. Cuidado aí, tempos de paz, eles colocam em tempo de guerra. Cuidado. Podendo qualquer pessoa, vocês estão vendo que é qualquer pessoa, qualquer bípede, tá certo? Eles colocam assim, qualquer brasileiro, ou somente os brasileiros, ou estrangeiro não pode. Gente, isso não está aqui. Qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer e nele sair com seus bens. Tranquilo? Próximo inciso, 16. Todos podem se reunir pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Vamos devagar. Para quem vai fazer nível médio, já disse, basta a literalidade da lei. Quem vai fazer o nível superior, alguns comentários são importantes. Você sabia que o artigo 5º, inciso 16, esse que a gente acaba de ler aqui, é o direito de fila? Olha a parte final. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Mas mais do que isso, eu quero fazer um outro comentário. Vamos ver a parte inicial. Todos podem reunir pacificamente sem armas. Lógico, gente. Imagina, reunir pacificamente com armas, sem noção, né? Mas eles colocam isso na prova sua, tá? Todos podem reunir pacificamente sem armas, em locais abertos ao público. Agora, presta atenção. Independentemente de autorização. Cuidado, gente. Comunicação é a mesma coisa que autorização? Não. Imagine seu filho. Seu filho chega para você assim, pai, posso ir ali no baile funk? Ou ele chega assim, pai, estou indo no baile funk. Qual que é a diferença dos dois? É grande. Na primeira, ele está pedindo autorização. Pai, eu posso ir? Na segunda, ele só está comunicando. Presta atenção, o direito de reunião, que é esse dispositivo, resguardado o direito de fila, você não tem que pedir autorização para a prefeitura, você não tem que pedir autorização para o Estado e nem para a União. Você vai apenas comunicar. A prefeitura, ela funciona como se fosse um porteiro. Ele fica só organizando quem chamou primeiro. Então, eu convoco. Vamos ter uma manifestação na Praça da Juventude, no bairro Cristina, no dia tal, a tantas horas. Eu vou comunicar. A prefeitura, em nenhum momento, ela pode dizer assim, não pode, porque lá é vedado. Não, lugar aberto ao público, ele não pode, você não está pedindo autorização, você está apenas comunicando. Tá certo? Só pode ser vedado se falar assim, não, a igreja Abraão é Amor impediu, porque lá tem um culto agora, no mesmo lugar, na mesma hora, então você vai ter que ir um outro horário. E ele tem que provar. Ok? Então, cuidado aí, na prova eles gostam de fazer a separação de autorização com comunicação. Vou ler o dispositivo de novo para não ter problema. Olha lá. Todos podem reunir pacificamente sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio, olha aí, ó, aviso à autoridade competente. Então, comunicação e autorização. Matamos esse dispositivo aqui, tranquilo? Inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Quem puder aí, pessoal, dá uma grifada, né? Quem for imprimir ou já imprimiu, né? Tem muita gente diligente. Eu sei que quando o exercício chega, a gente vê ali, tem 20, 30 impressões, eu fico doido com o negócio, né? E exercício? Dá 50, 60.
Ó, quem não está estudando, meu amigo, pega e começa a estudar. É sério, é horas bunda. Começa a treinar, eu não gosto, eu não quero. Ah, meu amigo, né? Ninguém falou que ia ser fácil. Mas o que está dizendo? Vai lá que eu te ajudarei. Simples assim, ok? Então, é plena liberdade de associação para fins lícitos. Cuidado que na prova eles gostam assim, fins ilícitos. Logicamente que está errado. Vedada de caráter paramilitar. O que é paramilitar, pessoal? São milícias que não são organizadas no Estado. O macete é o seguinte, quem tem a força no Estado, quem é o He-Man no Estado, é a polícia, é o exército. Qualquer outra pessoa ou grupo armado que não faça parte das forças de segurança, elas são paramilitares. Tá certo? Então tomem cuidado com isso. É vedado. Se você, eu quero agora organizar a milícia do Jecão, tá certo? Cuidado, filho. Eu vou ali no cartório Filadélfia, né, na Ponte Baixa, vai. Você vai levar traulitada. Você não registra para fins ilícitos nem para fins militares, ok? Paramilitares. Muito, eu quero registrar a gangue do Zecão. Não vai dar, velho. Não é gangue, é fins ilícitos. Não dá. Tá? Muito bem, vamos para lá. Vamos para o próximo. 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Pessoal, a associação é diferente de cooperativa, mas aqui, vocês viram que a lei é só por causa de cooperativa? Olha lá, presta atenção. A criação de associações e, na forma da lei de cooperativas, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Eu quero criar a associação do bairro Nova Esperança. Tem que ter alguma lei? Não, com base no próprio Código Civil você faz. Agora, cooperativa, para cooperativa tem uma categoria que exige uma autorização, por exemplo, dos associados. Enfim, então tem que ter. Tá ok? E outra coisa, está vendo aí o princípio da liberdade de associação? O município, o Estado e a União não podem interferir no funcionamento das associações. Vamos para o próximo. Inciso 19. As associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Vamos devagar. A primeira parte está bem fácil, não é isso? Olha lá. As associações só podem ser compulsórias. O que é compulsório? Antes disso, a associação, gente, é uma entidade sem fins lucrativos. É diferente de uma empresa. Empresa é que tem fins lucrativos. Associação, falou que a associação não tem fins lucrativos. Empresa tem fins lucrativos. Então, vamos lá. As associações só podem ser compulsórias. O que é uma coisa compulsória? É obrigatória. Eu não quero. Não tem problema, meu filho. É obrigado. É involuntário. Ou seja, você não quer, mas vai ter que ser. Então, vamos lá. As associações só poderão ser obrigatórias, compulsoriamente dissolvidas. Dissolver o quê? É extinguir. É ir embora. Tá certo? É acabar. É morrer. Na verdade, é matar. Podem ser dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas. Suspender é o seguinte, fica em stand-by. Lembra quando você desliga a televisão, fica aquela luzinha? Você tirou da tomada? Morreu? Não. Ela está viva, mas não está se mexendo, é isso. Suspender significa parou as atividades. Dissolver, matou, não tem mais nem possibilidade de ter outras atividades. Então vamos lá. Ou suspensas por decisão judicial. Tá certo? Então, decisão judicial. Olha a maldade do ser humano. Somente por liminar pode-se dissolver uma associação. Cuidado, liminar não. Liminar, pessoal, é uma decisão judicial provisória que pode ser cassada. Por que eu estou dizendo isso? Olha a parte final. Exigindo-se no primeiro caso, ou seja, a dissolução, o trânsito em julgado. Macete, falou trânsito em julgado, coloca assim, pá de cal. É quando não tem mais como discutir. Morreu Bahia. Então, trânsito em julgado. Eles vão dizer, quando não cabe mais recursos, coloca assim, não tem mais como discutir. Ponto final, the end, finish, ok? Então, vou ler o dispositivo todo para a gente matar ele aqui. Olha só. As associações só podem ser compulsoriamente ou obrigatoriamente dissolvidas, ou seja, ser mortas, ou ter suas atividades suspensas, ou seja, paralisadas, por decisão judicial. Ok. Exigindo-se no primeiro caso, ou seja, para dissolver,
o trânsito em julgado, ou seja, quando não tem mais recursos. Ok? Tranquilo? Inciso 20. Inciso 20. Ninguém será compelido a associar-se ou permanecer associado. Meus amigos, isso é muito legal. Tem gente que entra numa associação de bairro e aí, de repente, o pessoal fala assim, uai, vou te expulsar. Ou, vem para a nossa associação. Você vai para a associação, entra com ação judicial, aí você não concorda muito, mas você tem que continuar afiliado. Ninguém é obrigado a filiar. Filia aí, senão você vai ter isso. Não pode. Ou, se você sair da associação, você vai perder isso. Também não pode, tá? Então, ninguém é obrigado a associar e nem permanecer associado. Princípio da livre associação. Tranquilo? Senão, pelo amor de Deus. Né? 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Vamos começar do final. Judicial é em juízo. Extrajudicialmente pode ser, pessoal, para ir no cartório, pode ser para ir no palco, para bater palma para alguém, enfim, para participar de uma mesa. Extrajudicialmente é o que não é no âmbito do poder judiciário. Então vamos reler de novo. As entidades associativas, ou seja, as associações, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Eu vou parar um pouquinho mais aqui para explicar. Hoje, pessoal, qual que é a ideia? Vamos supor, tem uma associação de bairro e lá não tem iluminação pública. Vamos supor que é o bairro São Benedito. O Abraão mora no São Benedito. Aí o Abraão, ao invés do Abraão sozinho, ele que mora na rua Pará, propor uma ação judicial em nome dele, o que ele faz? Ele leva isso para a associação e a associação do bairro São Benedito, ela faz uma assembleia geral que autoriza ela a propor uma ação em nome dela para defender o direito dos moradores. Então, por isso que está dizendo, as entidades associativas, quando for necessária a autorização, que pode ser para uma assembleia, poderão o quê? Representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Tranquilo? E quem vai entrar é a associação defendendo o direito dos moradores. Guarda essa máxima. Olha só, macetezinho. Ninguém pode defender em nome próprio o direito alheio, salvo quando autorizado. Então, a associação ela pode defender em nome dela, a associação de bairro tal, os moradores? Pode, quando devidamente autorizado. Tranquilo? Muito bem. Inciso 22. Ó, nós vamos chegar no 30 hoje, tranquilinho, rapaz. É garantido o direito de propriedade, ponto. Meus amigos, um dos direitos mais sagrados é o tal da direito da propriedade. Só que hoje não é mais um direito absoluto. O que é a propriedade? Quais são os atributos da propriedade? Ó, vender, reaver, gozar, usufruir. Então, a propriedade, ela te dá atributos, seja de bens móveis, como bens imóveis, materiais ou imateriais. Tá certo? Então, o direito de propriedade é uma garantia constitucional. Mas peraí, ele é um direito absoluto. Ah, outra coisa, não confundir posse com propriedade. Lembra do nome? Posse é um negócio pequenininho. O nome da palavra, posse. Propriedade. Qual que é maior? Propriedade. Porque posse é diferente de propriedade. Só guardem isso. Se eles cobrarem de você. Colocar assim, é garantido o direito de posse. No artigo 5º, cuidado. Lógico que ele é resguardado, sim, mas não sentir que eles estão cobrando de vocês aqui, tá certo? Propriedade é muito mais forte do que posse. É só vocês guardar o seguinte, quem é que tem propriedade de um bem imóvel? Está registrado ali no cartório da Beata. E posse? Posse é um exercício regular de direito. Eu estou no imóvel, todo dia você passa lá, eu estou no imóvel capinando, um dia eu estou pintando. Você não enxerga eu como dono? Sim, ali é o direito de posse, é o que se está vendo. E eu tenho eu demonstro que sou dono. Agora, a propriedade, não basta você ficar vendo a propriedade, você vai no cartório da Beata, aqui na rua direita, e você pega lá, eu quero saber quem é proprietário do lote tal, da quadra tal. Aí você vai ver lá, quem que é o proprietário. Então, posse é quem demonstra ser, tá certo? É o exercício de fato. Propriedade é um exercício de direito. Guarda a único macete. Quem não registra não é dono. Ou seja, propriedade só se mostra por registro. Matou charada? Tranquilo? Mas por que eu disse que a propriedade não é absoluta? Porque nós vamos ver agora, olha. A propriedade atenderá à função social. O que é função social? Pessoal, a propriedade hoje não é mais absoluta. Eu faço e aconteço. Não.
Quer ver um macete? Eles gostam muito de cobrar isso em prova. Imagina uma questão assim. A Constituição só protege o direito de propriedade se ele cumprir função social. Cuidado, essa questão está errada. Nós acabamos de ver que, independentemente de cumprir função social ou não, ele é protegido. Só que, agora guardem, ele não é totalmente protegido. Em que sentido? Se ele estiver cumprindo a função social, o que é a função social? A sua destinação, além daquela proteção básica, ela vai ter um plus. Quer ver um exemplo? Imagina só, eu tenho um lote vago lá na Rua Esperança, que é atrás da Rua Pará, ali no São Benedito. E lá é um lote vagão mesmo. Lá, pessoal, tem pneu para criar dengue, não sei das quantas. Pergunta, ali tem proteção constitucional? Tem. Mesmo que não esteja cumprindo função social? Tem. Agora, se a prefeitura for desapropriar, ela não vai pagar em dinheiro, ela vai pagar em títulos da dívida pública. Agora, vamos fazer o contrário. No lote ao lado tem uma casa que é cuidada e tem a destinação que é levada para a residência e tudo mais. A prefeitura vai lá e desapropria. A prefeitura tem que pagar em dinheiro. Por quê? Porque aquele imóvel, além da propriedade, está cumprindo a função social. Então, vocês mataram a charada? A propriedade é resguardada, mesmo que não esteja cumprindo função social, beleza. Mas para ele ser totalmente protegido, além de ser proprietário, tem que cumprir a função social, que é a sua destinação. Mataram a charada aqui? Vocês não confundirem, tá certo? Muito bem, vamos continuar aqui. Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos dessa Constituição. Primeiro, eu vou explicar para vocês o que é desapropriar. Desapropriar é literalmente, lembra o registro que está da propriedade? O município decreta, vamos supor, o prefeito quer desapropriar o Hospital São João de Deus. O que ele faz? Ele faz um decreto, tá certo? E faz a avaliação do hospital e ele vai lá e deposita em juízo. Ele está tirando a propriedade, sabe por quê? Com aquele decreto, o juiz dá as chaves do imóvel. E o que ele faz ainda, pessoal? Ele vai levar no registro da Beata. E aí o imóvel passa a ser do município. Então, a desapropriação é quase que um ato de império, é um ato de violência, entre aspas, do Estado. Ele vai na propriedade privada e tira o bem. Só que o seguinte, tem 3 critérios. Não basta desapropriar. Para desapropriar, tem que ter os requisitos: necessidade ou utilidade pública, ou interesse social, mas não basta isso. Interesse social, utilidade pública, não. Tem que ser o quê? Justa e prévia indenização e em bufunfa, em dinheiro. Vocês estão vendo a exceção aqui? Ressalvados os casos nessa Constituição? Vocês viram o caso do meu lote vago que não está cumprindo função social? Ele não vai ser pago em dinheiro. Eu acabei de dizer para vocês, ele vai ser pago em título da dívida pública. Ora, resgatava em 10, 15 anos. Se você não estava fazendo nada no lote, por que o município, o Estado, a União, vai te dar esse dinheiro se você não está fazendo? Vou estar privilegiando o seu ócio, não. Mataram a charada? Então, vamos repetir. A lei estabelecerá um procedimento de desapropriação. Cuidado com essa palavra, tá? Por necessidade, utilidade pública ou interesse social. São as 3 hipóteses. Agora, para desapropriar, tem que retribuir. Mediante o quê? Justa, prévia e em dinheiro. Ok? Tranquilo? Sempre? Não. Ressalvados os casos previstos em lei. Por exemplo, a propriedade não está cumprindo a função social. Mesma coisa, eu tenho um latifúndio improdutivo, eles vão lá e desapropriam. Eu vai pagar em dinheiro? Em título da dívida pública do mesmo jeito. Tá certo? Por quê? Porque eu não vou privilegiar o ócio, você não está cumprindo a função social. Tranquilo? Vamos prosseguir. Vamos para o artigo 5º, inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Então, meus amigos, vamos tomar cuidado aqui, que aqui é diferente. A questão, há muito tempo aconteceu, eu vou dar um exemplo que a gente fica mais fácil. Aquele canal do Cristina transbordou. E muita gente ficou temporariamente impossibilitado até de morar. O que aconteceu? O Estado, né, ele pegou o imóvel particular
e serviu de cabana ali para prestar aqueles primeiros socorros, aquela coisa toda. Vamos supor que era um lote, era uma casa, uma garagem, o município usou, o estado usou, fez uma cabana durante 10, 15, 20 dias, usou, depois desarmou a cabana e regularizou a coisa. Aí você fala, eu quero indenização dos 20 dias porque você ficou lá como aluguel. Meus amigos, a ideia é que se não causou dano, não tem que indenizar só porque usou não. Tá certo? Então vamos ler o dispositivo aí de novo. Em caso de iminente perigo público, uma inundação, uma enchente, um terremoto, a autoridade competente, ou seja, o prefeito, o governador, o presidente, os seus órgãos, poderá usar da propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, ou seja, depois de usar, não é antes não, é diferente da desapropriação que tem que ser antes. Se houver dano, então não é em qualquer hipótese, tem que ser comprovado o dano. Tranquilo? Inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Eles falam, isso é um dispositivo do caloteiro. Não é não, pessoal. Primeira coisa, não é qualquer propriedade rural não. Vamos lá? A pequena propriedade rural. Mas o que é pequena propriedade rural? Ela tem que ser definida em lei. O INCRA vai cuidar disso. Desde que trabalhado pela família. Então, tem vários requisitos. Tem que ser pequena propriedade, trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrente da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre meio de financiar o seu desenvolvimento. Qual que é a ideia, gente? É a manutenção do homem no campo. Imagina, eu tenho uma pequena propriedade lá em Taquaraçu de Baixo. Né? Lá em Taquaraçu de Baixo. E aí, o que eu faço? Eu vou no Banco do Brasil e pego um empréstimo para plantar feijão. E aí, pessoal, tá linda, maravilhosa, tô aguando, deu uma crise hídrica e não tem mais água. E o meu feijão todo morre. 6 meses depois, o Banco do Brasil bate na minha porta e fala, ó, eu quero o meu dinheiro que eu te emprestei. Fala, moço, gerente, não tem porquê. Minha safra foi todo pro saco. E aí? O Banco do Brasil vai poder penhorar o seu único imóvel para atividade produtiva, trabalhado pela família, pequena propriedade? Ele vai ter que arrumar outra coisa. Penhorar, talvez, outro imóvel, tá certo? Um carro, qualquer outra coisa. Mas aquele bem, a pequena propriedade trabalhada pela família, ela é impenhorável se for da atividade, por exemplo, plantar feijão. Mas se for o contrário, eu fui lá no Banco do Brasil e eu vou comprar um Hilux. Para quê? Para ir para a praia. Tá certo? E aí, meu amigo, confiando na safra de feijão e tudo mais. O que foi, pessoal? Deu ruim, não deu grana. Aí o quê? O Banco do Brasil pode ir lá e pegar a Hilux. Em princípio, sim, se ela estiver voltada para atividade, é uma matéria de prova. Não, você comprou ela para ir para praia. Tá certo? Ou você comprou, vamos comprar um jet ski, pronto, você comprou um jet ski que não tem nada a ver, nem se você quiser, tem como você andar na sua roça de jet ski. Pode ir lá e penhorar e pegar o jet ski? Pode. Agora, o imóvel não. Tranquilo? Muito bom. Inciso 27, só faltam 3 para a gente fechar essa live, hein? Hoje eu vou segurar vocês mais um pouquinho, tá bom? Rapidinho aqui a gente fecha. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Vamos devagar. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização. Eu escrevo um livro, eu faço uma obra de arte ou uma música. Né? Então, eu tenho exclusividade sobre a utilização e a publicação. Ou mesmo a reprodução dela. Então, se alguém quiser reproduzir, tem que pedir a minha autorização. Se não, é plágio. E, inclusive, o quê? Danos morais, danos materiais, tá ok? Isso transmite aos herdeiros? Sim, pelo tempo que a lei fixar. Pessoal, a chamada propriedade intelectual ou imaterial. Nós temos uma lei interessante que, depois de 70 anos, no caso da lei brasileira, entra em domínio público. Então, se eu fizer uma coisa hoje, qual o tempo? A Constituição não fala, mas a lei vai dizer, a lei da propriedade intelectual, 70 anos. Por exemplo, se eu fizer hoje um poema do Machado de Assis, ou pegar um livro dele e reproduzir, eu tenho que pagar direitos autorais? Não, filho. Machado de Assis já foi, tá certo? Final do século XIX.
Então fique à vontade, a sua editora pode sim editar, porque já caiu em domínio público, tranquilo? Mas o prazo que a lei fixar, no caso do Brasil, são 70 anos, tá? Você tem, sim, direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução. Tranquilo? 28. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participem os criadores, aos intérpretes, às respectivas representações sindicais e associativas. Vamos devagar, tá? Porque aqui é um pouco mais complicado. Lembra do tal de direito de arena? Os jogadores, quando você senta na sua poltrona, 4 horas da tarde, vou ver aqui o América, meu Merquinha, né? América e Cruzeiro. Uma América vai golear, dá 5 no Cruzeiro. Vem o Galo e mete 10-0 no Galo. Os jogadores que participaram dessas partidas, pessoal, além do caixa deles, tem um chamado direito de imagem. É protegido na Constituição. Então, vamos lá. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas. Aí, ó. E a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive em atividades desportivas. Direito de arena. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais ou associativas. Existe um escritório chamado ECAD. Isso acontecia muito. O que era, pessoal? Você está no aniversário, aí coloca lá a música da Anitta, aí vem o fiscal do ECAD e fala, você cobrou dinheiro disso aqui? Você pagou taxa para isso? Você tem um hotel ou você tem um bar e eles falam, você está passando a música aí do Rebanhão, você pagou direitos autorais, aí o cara manda desligar. Chegou o absurdo, gente, até em festa de casamento, deles ir lá e desligar porque não pagou a taxa. Hoje você entra no escritório do ECAD e paga isso sem nenhum problema. Tá certo? Por causa desse dispositivo que protege, sim, os criadores e os intérpretes. Muito bem. A produção, nós vamos até o 29. Vamos para o 29, fechar aqui o 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais o privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e aos signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país. Essa aí, pessoal, é a lei, notadamente, da propriedade industrial. Quando você faz um invento e ele é colocado no mercado, você tem que, como inventor, você tem um direito de propriedade. É mais ou menos a ideia da obra, só que lá era propriedade intelectual. Aqui é propriedade industrial. Aí eu inventei que na obra, não sei se vocês já viram isso, eu vi isso um dia, eu fiquei maravilhado. Eu estava subindo uma obra e estava sendo construído o prédio, 4, 5, 6 andares, e do lado da obra tinha um tubulão assim, que é aqueles tubulões de encaixe, e jogava na caçamba lá embaixo. E do lado assim, patente requerida, número tal. Isso é muito legal. No direito americano, eles chamam de copyright, que tem até uma bolinha como se fosse o arroba, né? Então aquilo ali, pessoal, tem patente. Os Estados Unidos, a maioria, presta atenção, é muito legal, a maioria do patrimônio do PIB americano é base tanto em direito propriedade intelectual quanto propriedade industrial. Ela também é protegida. Então vamos ler o último, vamos ler essa última parte aqui novamente para a gente fechar. O 29 ainda, que a gente vai terminar nele. A próxima aula a gente começa no 30, tá bom? A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, porque depois cai em domínio público. Bem como a proteção às criações industriais, a propriedade de marcas, aí marcas e patentes, né? Os nomes das empresas e outros signos distintivos. Uma logomarca é um signo distintivo. Você lembra assim, uma logomarca do McDonald's, da Chevrolet, pessoal, da Nike, isso tudo tem um valor de mercado bilionário. Né? A Apple hoje, né, que é a maior empresa, que está em trilhões, tá? Pensa na logomarca dela, né? A proteção constitucional. Tendo em vista o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Se não tivesse essa proteção, ninguém ia pesquisar nada. Tá certo? Tranquilo?
Muito bem, pessoal. Antes da gente fechar, já estou terminando. A Késia, né, ela perguntou uma questão no grupo lá. Quem não entrou no grupo ainda do Zap, pela nossa página, vai lá, clica, você já cai direto no nosso grupo do WhatsApp. Tem sempre dicas quentes, tá? Ou mesmo situações e dúvidas. Vocês fiquem à vontade. Ela perguntou o seguinte, olha, se existe um Estatuto dos Servidores Municipais de Santa Luzia, por que no edital está cobrando a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos da União? Eu vou explicar, eu expliquei no grupo rapidamente e eu queria explicar para vocês duas coisas, rapidinho. Diferença de lei federal, diferença de lei federal para a lei nacional. Ah, professor, mas eu nunca vi uma lei nacional, nunca vai ver. Você vai ver sempre assim, lei federal número tal. Mas o que eu quero explicar é outro insight, para vocês, na verdade, ter noção do que está acontecendo. Lei federal, pessoal, é uma lei que só se aplica na União, para a União Federal. Vocês estão vendo com União com letra maiúscula aqui? Governo Federal. E uma lei nacional? Ela aplica-se na União, nos estados, nos municípios e no Distrito Federal. Por que eu quero chamar a atenção aqui? A Lei Federal 8.112 de 90 é uma lei que só se aplica aos servidores da União. Por quê? Em Minas Gerais, você tem o quê? O Estatuto dos Servidores de Minas Gerais, que é uma lei. E você tem também em Santa Luzia uma lei municipal tal, que é dos servidores públicos. Por que eu quero chamar a atenção de vocês? Lei Federal 8666, também de 93. Vocês podem ver que toda licitação, seja na União, no Estado, no município, aplica-se a Lei 8666, porque ela é uma lei nacional. Ela aplica em toda qualquer licitação. Então, a primeira distinção que eu quero fazer com vocês é essa. A Lei 8.112 é uma lei federal, então, em princípio, só se aplica aonde? Na União. Só que tem o seguinte. Estatuto dos Servidores Municipais de Santa Luzia. Muitas vezes, o estatuto ele é vago em alguns institutos, ou mesmo ele pode contrariar a lei. Vai prevalecer sempre qual? Gente, para um concurso é muito importante. Vamos supor que a lei 8.112 está nesse sentido e a dos servidores públicos está nesse sentido. Qual que vai prevalecer? A dos servidores municipais de Santa Luzia. Chupa a União, tá certo? Ou seja, dane-se União, dane-se 8.112. Agora, vamos supor que aqui fala sobre um instituto X e aqui não fala nada do instituto. O município de Santa Luzia, ele pode subsidiariamente usar um instituto que está nessa lei? Pode. Então, eu estou, Kézia, justificando os demais, o Cadu entrou no grupo, agradeço também, muita gente entrou discutindo isso. Eu quero só dizer o seguinte, só vai se utilizar a Lei 8.112 no que o Estatuto dos Servidores Municipais for omissa. No que ela regulamentar, vale a lei municipal e a União não entra nisso. Vocês estão vendo a força do município? Muito obrigado por ter levantado essa lebre aí. Tá vendo como é que o povo está estudando? Tô animadaço. E quando vocês fazem essas perguntas, a gente fica mais animado ainda, né, com mais faca no dente ainda, para dizer, nós vamos lá e vamos fazer essa coisa para valer. No mais, pessoal, agradeço vocês aí que estão assistindo essa aula. Na próxima aula nós vamos continuar aí no inciso agora 30. E amanhã, quinta-feira, né, nós vamos ter aí já alguma novidade, tá? Vou tentar buscar em primeiríssima mão para vocês sobre a questão da retificação. No mais, muito obrigado. Coloque aí as suas críticas, as suas sugestões, o que vocês querem ver de diferente e por aí vai. Muito obrigado e até a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. Um abraço a todos.